Vida de São José, capítulo 9, por Monja Maria Cecília Baixa. Sua pureza e humildade. Tentações e provações. À medida que José cresceu, ele também cresceu admiravelmente na prática das virtudes e progrediu muito no amor a Deus, bem como no estudo das Escrituras, e especialmente nos Salmos de Davi, que quase todo mundo aprendeu de memória para repeti-los continuamente. O santo continuou a viver o estilo de vida que descrevemos até agora pelo espaço de 15 anos, sempre preservando sua inocência, nunca desagradando a seu Deus, não apenas com sérias culpas, mas também com suas pequenas falhas voluntárias, colocando toda a sua preocupação em fugir de qualquer sombra mínima do mal, tendo sempre em mente a advertência do Espírito Santo de quem não leva em conta pequenas coisas, cai em graves. Portanto, nisto nosso José foi muito cuidadoso, levando em consideração também todas as pequeninas coisas, guardando com grande rigor todos os seus sentimentos e em particular os olhos, sem olhar para o rosto de ninguém, principalmente do sexo oposto, sabendo como Davi e outros caíram porque estavam curiosos para ver o que não era devido. E quanto mais ele mortificava os seus sentidos por ser fiel ao seu Deus, mais a graça ele recebia de Deus. Mas ele crescia nele, e isso mais crescia nele. O amor a Deus era a única razão para todos os seus desejos. Quando às vezes vinha à mente olhar para algo que geralmente causava algum encanto aos olhos, mas que mais tarde traz pesar ao coração devido à culpa que se contrai facilmente, nosso José imediatamente levantava os olhos para o céu e ali se deliciava. Entrar com a mente para contemplar as belezas não criadas de seu Deus, e assim ele foi totalmente consolado. Ele praticava esse exercício frequentemente, às vezes contemplando o atributo divino e outras vezes, dependendo da circunstância, ele perdia completamente o gosto pelas coisas criadas, de modo que nele o amor de Deus e o gosto que ele sentia deleite-se e divertia-se apenas com Deus. Conheça-se muito bem o jovem santo que seus pais o amavam muito e, portanto, ele muitas vezes sofria com seu Deus porque tendia a que o amor que eles tinham por ele diminuísse neles o amor de Deus, e ele não deixou de demonstrá-los quando surgia ocasião para cuidar de si mesmos, porque o amor deve ser totalmente direcionado a Deus. José ficou satisfeito com o carinho de seus pais, mas temia que esse carinho muito sensível pudesse de alguma forma desagradar a Deus, que deve ser amado acima de todas as coisas e apenas dar todo o amor a Ele. Por essas palavras, seus pais ficavam muito edificados, tentaram se desapegar do muito amor que tinham pelo filho e consagraram tudo a Deus, assim como o filho os insinuava. Por isso, José sentiu grande consolo e agradeceu a Deus que se dignou fazer graça a eles. Aprendeu bem os conselhos que deu aos pais. Então, com todo cuidado, parecia virtuoso e sábio e nunca começou a disputar com ninguém, mesmo que fosse muito sábio na lei de Moisés, e todos o considerassem um tolo e pouco compreensivo, que ele muito amava ser desprezado e não estimado por ninguém. Ele nunca quis falar sobre o que estava acontecendo na cidade. Ele era inimigo dos romances e declarou que isso retirava a aplicação que ele deveria ter, tanto para o seu Deus como também para o estudo, razão pelo qual em casa, quando ele estava presente, nunca se falava de coisas curiosas, nem do que acontecia na cidade. De fato, ele viveu mortificado em tudo, nunca permitindo aos seus sentidos uma satisfação mínima que fosse, o que poderia de alguma forma torná-lo menos agradável a Deus. José estava praticando essas virtudes pelas luzes que Deus lhe comunicava nos sonhos, pedindo que ele soubesse claramente o que ele tinha que fazer para agradá-lo, e ele nunca parava de fazer tudo o que sabia que era muito agradável ao seu Deus. Deus o dotou de uma maneira admirável para confortar os aflitos, e de fato ele estava se exercitando nisso, e quando falava com uma pessoa aflita e triste, ele as consolava com suas palavras de uma maneira que fosse, se não completamente, pelo menos muito aliviado em sua dor. E José não parava de dirigir súplicas calorosas ao seu Deus para que ele tivesse consolado essas pessoas.
A fama de ajudar as pessoas se espalhou para o povo, e o santo menino tinha maneiras tão gentis para confortar aqueles que estavam em perigo de morte, que muitos foram à sua casa para oferecer-se para falar e encontrar conforto com ele. E o santo rapaz consolava-os com suas boas maneiras e os encorajava a sofrer as angústias, dizendo a todos que se confiassem a Deus e esperassem dele todo o conforto e todo o bem, porque ele poderia lhes dar plenamente. Então os exortou a orar a Deus para que se dignassem a apressar o tempo de suas misericórdias, enviando ao mundo o Messias prometido na lei, porque isso teria sido um conforto para todos. Quando havia alguém angustiado pela pobreza, de que não tinha comida, o que viver para se sustentar, ele com toda confiança, sabendo quão grande era a sua caridade, com grande submissão, implorava aos pais que ajudassem esse vizinho necessitado. E eles o fizeram rapidamente, agradando o filho em tudo. Muitas vezes seu pai dava alguns centavos para ajudar os pobres necessitados para com elas. E isto o filho fez com grande complacência, gostando de poder ajudar o próximo, e declarou-lhes: reconhece que esse bem vem de Deus, porque ele o dá para que ele possa ser compartilhado com todos, para que todos devemos agradecer ao nosso Deus que nos dá todos os benefícios entre nós. E assim, fazendo da caridade toda a sua apreciação, chamando-se também de pobre e beneficiado por Deus, para que beneficie o próximo. Assim, ele também tentou fazer com que todos reconhecessem que o bem somente vem de Deus, dando a Deus toda a glória e agradecimento. Nosso José era, portanto, muito amado por aqueles que se beneficiavam e o elogiavam por toda a cidade, que foi uma ocasião de inveja para alguns que começavam a persegui-lo e falar mal dele, dizendo que ele fazia tudo para se fazer elogiar e ser apreciado. O diabo os usou para desacreditar a virtude do jovem santo. Isso foi relatado a José, que foi tendo muito prazer em ser desacreditado, e que se falavam muito mal, ele já não gostava das ofensas contra o seu Deus, e portanto implorou que ele as esclarecesse, para que sua bondade não fosse ofendida por aqueles. E ele os confiou carinhosamente a Deus. Quando o santo conheceu aqueles que o criticavam, ele foi muito cortês e gentil. Se tivesse a oportunidade de conversar com eles, ele lhe diria: cuidado para não ofender a Deus, caso contrário, não importa que você me ofenda. E alguns dos iníquos foram confiados ao santo pela doçura de suas palavras e pelas maneiras com que as tratou, enquanto se humilhavam com todos e submetia, reconhecendo a todos, mais do que ele próprio, de maior virtude, falando a todos com grande respeito e submissão, para que os corações mais duros fossem abrandados por suas palavras e boas maneiras. E é muito bem observado que o santo lida com Deus no seu coração. Estava cheio do Espírito Santo. Nosso José também foi dotado de uma grande fé, de modo que ele nunca duvidou das promessas que Deus havia feito a ele através do anjo, que falava com ele no sonho. E embora ele visse levar muito tempo as promessas, ele nunca vacilou, mas sempre acreditou que tudo teria um cumprimento perfeito, imitando o patriarca Abraão na fé, e as palavras do anjo foram consideradas verdadeiras, aguardando as promessas que ele havia feito a ela, nunca deixando de implorar ao seu Deus para confortá-lo, dando-lhe o que o anjo havia prometido a ele. Enquanto nosso José caminhava tão favoravelmente no caminho dos mandatos divinos e sentindo sua alma o consolo divino, Deus queria provar sua fidelidade, subtraindo luzes divinas e os consolos interiores, privando-o também da ajuda especial que tinha do anjo, não a fazendo sentir mais, pelo qual o jovem santo se sentiu com muita dor e angústia por isso. No entanto, ele não deixa os exercícios costumeiros de piedade e, neste caso, aumenta as orações e jejuns com súplicas contínuas ao seu Deus e teme muito que o desagrade, pelo qual ele passou as noites inteiras em oração, pedindo ao seu Deus que se dignasse a manifestá-lo através do anjo a causa do abandono e do desamparo que ele sentia em que o teria desagradado, a fim de fazer sua devida penitência, uma vez que não estava ciente da razão pela qual seu Deus se retirava dele.
Durante alguns meses, o santo esteve assim nessa angústia, sofrendo-a com grande força, tamanho e com esperança certa de que Deus não teria parado de consolá-lo em tanta tristeza. E quanto mais ele se via desamparado e abandonado, mais crescia nele a confiança e a fé em Deus, e mais ele se unia a ele em uma jornada de oração e de conformidade à sua santa vontade. Ele costumava dizer a Deus que merecia essa repressão pela má correspondência com ele pelas muitas ofensas, sempre se humilhando e se reconhecendo como pecador. Deus também permitiu que o diabo assediasse muito o nosso santo, com várias tentações e, acima de tudo, com desconfiança. Mas nisso ele sempre foi firme, sempre confiando na grande bondade de seu Deus. José, sofrendo com grande paciência e resignação o abandono e superando generosamente todas as tentações e agressões do inimigo infernal, sempre se mostrando em tudo e por tudo muito fiel ao seu Deus, que se dignou consolá-lo e a recompensar sua fidelidade. Então, quando ele orava à noite, mais aflito do que habitual, ouviu a voz interior de seu amado Deus, confortando-o, dizendo que o amava muito e que nunca o abandonaria, mas sempre o ajudaria através de sua divina graça. O santo foi grandemente consolado por receber essa voz, que também foi acompanhada por uma doçura e suavidade admiráveis, e sua mente foi também iluminada, portanto cheia de alegria e de doçura. E ele propôs em tudo louvar e agradecer ao seu Deus, que dessa maneira se dignara consolá-lo e devolvê-lo ao estado anterior. Depois de algum tempo, nesses atos de gratidão e conversas doces com Deus, descansou um pouco, e o anjo falou com ele no sonho, e garanto-lhe isso, na época deste julgamento, desse teste, sua fidelidade havia sido muito agradável a Deus, mostrando-se em tudo fiel, bem como nas tentações. E o seu Deus lhe permitiu testar sua fidelidade e amor, e não tanto porque teria sido para os descontentes como se temia. O jovem santo, quando acordou, ficou muito feliz com as palavras do anjo, e embora não tenha visto nem sentido quando acordou do sono, em vez disso implorou que ele lhe agradecesse a Deus, porque ele se sentia insuficiente para agradecê-lo como deveria, e o anjo não parava de cumprir o que José lhe pedia. Uma vez que o santo retornou ao primeiro estado de consolação e tranquilidade espiritual por ter devolvido a luz divina à sua alma, nunca se cansou de louvar e exaltar a bondade de seu Deus, e com quem cruzou os caminhos falou da grandeza, perfeições divinas, sempre ascendendo mais no amor divino. A chama que ardia em seu coração brilhava em seu rosto, que parecia vermelho, e seus olhos brilhavam totalmente, o que causou grande espanto naqueles que olhavam para ele, e muito mais em seus pais, que sentiam grande conforto e ao mesmo tempo compaixão, e frequentemente entre eles falavam da felicidade feliz que Deus lhes havia dado por ter lhes dado tal filho. No dia em que nasceu a bem-aventurada Virgem Maria, destinada a ser a mãe do Verbo e sua esposa, seu anjo falou com ele em sonho e disse-lhe para agradecer a Deus por um benefício único que ele havia feito ao mundo inteiro, mas em especial para ele. No entanto, ele não disse o que era, e o santo filho também não descobriu, mas imediatamente acordou e começou a orar, agradecendo a Deus pelos benefícios que havia feito ao mundo e a ele em particular. Como havia sido anunciado pelo anjo, ao fazer esse ato de gratidão, sentiu uma doçura e alegria incomuns, nunca sentidas antes, e isso o levantou em êxtase muito doce, em que muitos mistérios foram revelados sobre a vinda do prometido Messias e de sua divina mãe. Por essa razão, o santo estava muito consolado e inflamado sempre mais pelo desejo da vinda do Messias ao mundo, e, portanto, reforçou as súplicas com maior insistência, e tudo foi consumido nesses desejos, dando com isso tanto prazer a Deus que queria ser suplicado com grande insistência para evocar ao mundo o Messias, prometido de acordo com a lei. Era costume de nosso Deus pedir aos homens muitas súplicas, fazer graças muito grandes e sublimes, e nisso José sustentava a divina vontade.